Quinta ao Vivo. E voltamos aqui nesse bate-papo edificante com a nossa irmã Aline, de Estância Velha, falando aí dos arranjos de Deus, né? E da solução. Me conta como é que foi e tá sendo, né? Obviamente, é um dia de cada vez, esse desfecho do Senhor aí em relação a essa a mala fechada e agora eu casei e como é que foi, como é que tá sendo. E fala um pouquinho das ferramentas também, né? Amém. Que Deus tem te dado para você realmente se manter no dia de hoje, né? Atenção, ouvintes, né? Viewers, telespectadores, vamos nos manter no hoje, amém? No presente, né? Aqui compartilhando conosco nossa irmã Aline. Amém. Então, tudo que eu tentava fazer pela minha força, né? Eu precisava sair, então, naquele final de semana, eu queria passar no mercado, deixar tudo pronto para eles, não conseguia passar no mercado. O meu marido precisava do carro, eu não conseguia. Então, todas as vezes que eu tentava, assim, né, trazer uma provisão pela minha força para os meus irmãos, Deus fechava todas as portas, eu me desesperava, eu me descabelava, eu ficava, assim, quase que numa crise de ansiedade, né? E aí, eu aprendi que eu tinha que orar, né? E que todas as coisas eu deveria colocar aos pés do Senhor, né? E levou um tempo para eu colocar isso em prática, né? Porque muitas coisas a gente escuta e não pratica. E isso Deus, ele tem muita paciência, né? Muita paciência. E eu, assim, glorifico o Senhor por ter me esperado, né? Assim, e ter me dado essa luz de começar a colocar todas as coisas diante dos pés dele, né? E aí, quando eu entendi esse princípio, Deus me iluminou esse princípio e eu comecei a colocar as pequenas coisas. Por exemplo, Senhor, né? Estou angustiada e aflita porque os meus irmãos precisam disso. O que tu quer de mim? Eu espero em ti, né? Aí Deus começou a romper, né? Porque aí eu via os arranjos do Senhor para suprir eles sem a minha interferência, né? E isso, assim, foi algo... Porque aí você testifica de que quando você espera, Deus traz a provisão, né? E aí não é mais uma provisão que é pequena, que é passageira, né? É uma provisão de paz, né? Algo que se sustenta, é algo que é insondável, assim, né? E essas pequenas experiências diárias, assim, de perguntar para o Senhor e esperar e ver Ele fazendo, isso, assim, vai renovando, né, a nossa fé. E aí, quando a gente tá numa casa, né, do Senhor, que há uma abundância, né, de materiais e de comida espiritual, isso vai nos dando força para permanecer nessas experiências, né? Porque eu creio que Deus só nos dá experiências porque a gente também se alimenta daquilo que Deus nos proporciona, né? E aí, diante disso tudo, Deus começou a me mostrar o porquê que eu era ansiosa, né? Por que eu ficava aflita, né, diante dessas situações naturais. E aí não faz muito tempo que o Senhor me revelou e Deus usou uma experiência, assim, maravilhosa, que Ele colocou do meu lado, no meu trabalho, uma pessoa que tinha vivido a mesma coisa que eu. Ela também teve a guarda de um irmão e ela passou pelas mesmas experiências que eu. E aí aconteceu que ela começou a se aproximar de mim e ela me relatava as coisas que ela fazia com o irmão dela. E aí foi como um espelho, porque ela falava aquilo que ela fazia com o irmão dela, né, natural, e eu começava a enxergar, meu Deus, eu tô fazendo a mesma coisa errada. Senhor, como pode? Eu não tava enxergando, né? E aí, diante disso, assim, Deus trouxe a luz, e foi na mesma semana que eu tava ouvindo o CD Libertação, né? E aí Deus usou aquela pessoa para falar comigo. Mais um arranjo. E aí Deus me mostrou por que eu ficava ansiosa e queria suprir tudo e todos e ter o controle de tudo e todos. Por causa da rejeição, né? Porque o espírito da rejeição, né? Ele faz o quê? Eu, pelo meu temperamento, né? Eu quero agradar todo mundo, né? Todo mundo, agradar todo mundo e todos. Se eu tiver, assim, que engolir seco para deixar todo mundo feliz, eu vou fazer isso, né? Só que Deus, ele começou a me levar numa situação de que eu não posso engolir tudo e nem aceitar tudo, porque eu tenho que fazer aquilo que Deus quer e não o que eu quero, né? Então, a ansiedade que eu tinha com os meus irmãos, na verdade, era o medo de perder o amor deles. Mas o amor deles não pode suprir
o meu coração, né? Só o que supre o meu coração é o Senhor, né? E aí Deus começou a me mostrar que eu precisava me libertar da rejeição, né? Eu já tinha orado outras vezes, né, para Deus me libertar da rejeição, mas chega um dia, assim, né, quando a gente continua comendo, que a luz vem e tu começa a sentir nojo de ti, né? Porque tu começa a ver que até aquelas atitudes de bem, né, que você teve, no fundo era para receber o amor das pessoas, né? Era para que os meus irmãos assim olhassem para mim e fossem gratos pelo que eu fiz. Mas não, quem fez tudo foi o Senhor, né? Deus nos cuidou desde o início, né? E aí começou essa batalha para Deus me libertar desse desejo de querer agradar pessoas, né? Porque quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, o amor de Cristo vai suprir todas as coisas, né? Então, assim, tem sido uma caminhada diária e eu tenho vivido, assim, experiências, assim, que são impossíveis de se resolverem naturalmente e Deus, ele soluciona sobrenaturalmente, né? A gente tem uma questão de herança, assim, né, entre os meus irmãos, e aí os advogados da época da minha mãe acabaram não registrando, né, inventário, enfim, essas burocracias do mundo, né? E aí chegou num ponto de uma situação que nós recebemos um aluguel hoje de uma empresa, e essa empresa renovou o aluguel, né, do terreno que era dos meus pais por mais 10 anos, sem a nossa permissão, né? E aí todo o processo está acontecendo e o inventário, ele precisa ser concluído para que a empresa possa continuar nos pagando. Só que onde está o inventário? Está no prédio que desabou em Porto Alegre. E aí os meus irmãos, eles precisam desse aluguel para a subsistência deles. E aí Satanás veio, né? E agora? Não tem mais o aluguel. O prédio desabou, não tem mais como, eles não vão pagar, né? E agora? Tu vai pegar, né? E as ideias, né? Ah, não, vou conversar com meu marido e a gente vai pagar, né? Nós vamos dar um jeito, a Aline de novo vai dar um jeito, né? Como sempre, né? O diabo fala, né? Na nossa mente. E aí eu pensei, não, né? Senhor me trouxe uma luz, a vontade de agir por mim veio forte. Mas eu pensei, não, Deus me ensinou que eu preciso buscar nele, né? E aí eu busquei, eu orei, eu digo, Senhor Jesus, tu é o Deus do impossível, né? Então o prédio desabou, o inventário tá trancado lá, não tem mais como a gente receber o aluguel. O banco, inclusive, tinha bloqueado a conta, porque era uma conta no nome da minha mãe, e o banco avisou que não seria mais possível. E aí, então, sobrenaturalmente, nós continuamos recebendo aluguel com a conta bloqueada, porque Deus, ele proveu que online a gente consegue fazer essa movimentação. E aí, por transferência, a gente consegue. E os meus irmãos não ficaram sem o aluguel, né? Então, assim, eu vi que, mais uma vez, eu quase, assim, né, tentei fazer por mim, mas Deus, ele trouxe o suprimento. E aí, as orações doutrinárias é que tem me mantido, assim, né, na linha do Espírito. Porque no aplicativo Pão de Judá tem um link ali que é as orações. E aí tem dias, irmãos, que eu confesso, assim, né, que a gente fica perturbado, a ansiedade toma conta, a angústia vem, né? E aí, às vezes, tu não sabe nem como orar, né? E ali tem a oração da ansiedade, né? Tem a limpeza de impedimentos e a gente pode clicar ali, né? E tu começa a fazer aquela oração em voz alta, né? E é maravilhoso porque quando tu começa a repetir o que está escrito ali, Deus, ele começa a te trazer outras coisas para orar e a força para orar, o Espírito te toma e tu consegue colocar o teu coração na presença do Senhor, né? Então eu agradeço a Deus, né, por essa ferramenta e muitos momentos de angústia foram essas orações do Pão de Judá que me trouxeram o socorro, né? Porque quando a gente olha para a situação, a gente tem que lembrar que foi Deus quem proveu aquela situação, né? Nós falamos dos fios de cabelo, nós falamos que todos os nossos dias estão escritos, né, no livro do Senhor. Então, tudo está no controle dele, né? Seja uma situação muito maravilhosa, abençoada, uma situação muito difícil, Deus, ele traz a situação, mas ele já traz o recurso ali, né? Só que ele está esperando a nossa decisão de se inclinar para ele, de se humilhar, né, e de buscar o socorro nele, né? Então, eu estou nesse processo, assim, de libertação, né? E de entender que Deus é quem vai suprir todas as coisas, né? E quem não está nesse processo, né? Estamos todos, né? Graças a Deus, fazendo parte desse evangelho pleno, esse evangelho do reino. E fica aqui a dica do Senhor aí, através da irmã, do aplicativo Pão de Judá. Amém? Então, baixe o aplicativo, que você venha incentivar outras pessoas a também ter essa ferramenta, né, que é o aplicativo Pão de Judá,
porque eu vejo assim, né, nós compartilhamos até antes, da necessidade hoje em que as pessoas hoje estão vivendo aí fora, como nós também passamos, né, momentos de desespero, de pânico, de medo, de angústia, que nem eu sou, crise de ansiedade, né? A irmã Aline compartilhava aqui, e a gente ri agora que passou, né? Porque na hora é um desespero mesmo, né? Talvez você está passando por um momento difícil, mas hoje falou tanto, né? O Senhor aqui ministrou para nós, né? Para que a gente venha a crer, que a gente venha a ter fé, né? E fica aqui a dica também, em relação ao momento da oração, em relação às orações doutrinárias, que aqui no próprio aplicativo você tem a opção de clicar, né, nas orações. Aí então vão abrir assim, um leque aqui em ordem alfabética de muitas orações, né, que você pode clicar no aplicativo Pão de Judá, que você baixa gratuitamente no Apple Store, ou você baixa também no Play Store, gratuitamente, um super leve, acho que são 6, 7, 8, não ocupa espaço nenhum, isso eu quero dizer, no seu celular, amém? E se ocupar, apaga outro aplicativo e baixa o Pão de Judá, porque esse aqui eu tenho certeza que é o aplicativo mais importante que você vai ter no teu celular, porque é para tua edificação espiritual, que é o que você vai levar para a eternidade. Então tenha esse aplicativo em mãos. Uso muito as orações doutrinárias também do aplicativo Pão de Judá. E também tenho usado muito, do lado das orações, tem outro aplicativo que é o Momento da Oração, também, em que nós temos ali, através do aplicativo, um link lá pro YouTube, né? Pro Rádio TV Menorá. Então, pelo aplicativo, você clica e você acessa as orações que você tem, né? Maravilhosas, com imagens maravilhosas, né? Que você tem realmente com temas específicos também. Tá muito bem legal assim, a distribuição das orações, né? Hoje são 40, se eu não me engano. Vou verificar aqui, são 48 já, né? 48 orações aqui que você clica. E você também, pelo aplicativo, pode acessar o Rádio TV Menorá no YouTube, né? Você pode acessar também TV Menorá no YouTube, tem outro link aqui que abre, aí você acessa lá o playlist, né? Agora está tendo a programação, você tem aqui o playlist, inclusive aqui, ó, os programas que você tem aqui. O Momento de Oração nós estávamos falando, Janela do Céu, Escola do Reino, né? Que tem o inédito pela TV ao vivo, toda terça-feira ao meio-dia. E você também tem aqui gravado, né, no playlist. Tem aqui o Vinde a Mim, De Bem com Pão, Quinta ao Vivo, ô glória! Aqui, nosso bate-papo edificante, com 492 mensagens aí já, programas gravados, né? E vai ter agora mais esse, né? 493, e assim por diante, que esse programa você também pode assistir, vai ser reprisado ainda à noite, vai ser reprisado aí na segunda-feira, mas você também fica com ele gravado, registrado lá no playlist do YouTube, que você também acessa agora pelo aplicativo. Então, Lene, realmente, muitas ferramentas. Um bate-papo muito edificante nós tivemos hoje. Tenho só que agradecer a Deus aí, né, pela tua vida, pela tua perseverança, né, no Senhor. Lembrando que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então deixa aí as considerações finais em Cristo aí para a irmã colocar. Bem, quero agradecer assim a Deus por essa oportunidade, né, e agradecer pela vida dos irmãos também, pelo trabalho, né, que Deus direciona vocês para fazerem, e dizer assim que uma das nossas maiores dificuldades, né, é buscar soluções naquilo que é natural, né? A gente encontra pessoas angustiadas, tristes, nervosas todos os dias, né? E Deus, ele deseja nos usar, né? Para levar que não há solução no natural, né? A nossa solução, ela em todas as áreas da nossa vida, ela tá no nosso Criador, né? Naquele que nos conhece, aquele que sabe de todas as coisas. Então, que a gente possa estar sempre fazendo esse incentivo, né? De trazer as pessoas para a mesa, né? De trazer as pessoas para conhecer esse evangelho, né? Que é restaurador, que é libertador e que nos cura, né? De uma forma perfeita e maravilhosa, né? Então, Deus abençoe a todos, né? E que o Senhor possa sempre nos manter nesse caminho, né? Que é apertado, mas que é o caminho que vai nos trazer a perseverança. Amém? Deus abençoe a todos. Deixar aqui um versículo que Deus aqui abriu aqui, né? Mexendo na Bíblia aqui, a gente está conversando, abriu
E eu bati o olho e disse, meu, que Senhor, obrigado, né? Pra gente lembrar. Está em Lamentações 3, 22, né? As lamentações de Jeremias, né? E ele fala aqui para nós, vamos repetir junto. As misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Amém? Então elas existem, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas existem, elas são uma realidade da nossa vida, nós vivemos isso já, graças a Deus, por isso aqui estamos hoje, né, pela misericórdia de Deus, né? E aí ele diz para nós ainda, atenção, né, filho meu, presta atenção, acredita nisso, você está vivendo isso. E ele diz ainda, vamos repetir, porque as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim. Renovam-se cada manhã. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Graça e paz a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quinta ao Vivo.